Neste vídeo vou mostrar como adicionar jogos à gestão da equipa no CS4 Soccer. Uma das duas valências mais utilizadas no programa é, sem dúvida nenhuma, os jogos e as unidades de treino. Neste vídeo vou mostrar como é que nós podemos acrescentar um jogo ao número de jogos que a nossa equipa vai desenvolvendo ao longo da sua época desportiva. Para isso, nesta coluna central, iremos encontrar, para além do plantel, imediatamente logo por baixo, novo jogo e depois nova unidade de treino. Estas duas teclas são fundamentais porque nos permitem ir adicionando novos jogos e novas unidades de treino ao trabalho técnico da nossa equipa. Imediatamente por baixo temos então aqui o acesso à listagem quer dos jogos registados, quer também das unidades de treino registadas. Para criar um novo jogo, vamos clicar aqui em Novo Jogo. Irá surgir o quadro onde nós vamos registar ou selecionar todas as informações relativas ao jogo que a nossa equipa vai disputar. Ora bom, o que acontece neste caso é o seguinte: nós temos aqui no topo, a preto, 4 retângulos. Este retângulo primeiro deste lado diz respeito à equipa visitada. Depois temos aqui os golos da equipa visitada, os golos da equipa visitante e a equipa visitante. Como é que nós vamos adicionar aqui as equipas? Bom, vamos imaginar que a nossa equipa joga no seu terreno, em casa. Então vamos fazer um clique aqui dentro desta área escura, desta área negra. Vai abrir-se aqui um quadro onde nós podemos selecionar as equipas. Como podem ver neste momento, a lista de equipas está completamente a branco. No entanto, no topo temos uma tecla específica para a nossa equipa. O que quer dizer que se eu clicar aqui nesta tecla, automaticamente a minha equipa é adicionada aqui ao jogo. Ora, para adicionar o adversário, eu faço o seguinte: vamos clicar aqui e vamos imaginar que o adversário é o Atlético de Madrid. Então, como o Atlético de Madrid não aparece aqui na lista, eu vou colocar aqui Atlético Madrid. E vou clicar em Aceitar. Quando eu clicar em Aceitar, a equipa é automaticamente adicionada ao jogo. Ora, esta equipa não existe, ela não é gerível, ok? Apenas existe aqui o seu nome. No entanto, reparem agora o que é que acontece quando eu clico aqui. A equipa não aparece porque o jogo ainda não foi gravado, portanto a lista ainda está limpa. Ora, o que acontece genericamente é o seguinte: a partir do momento em que este jogo for gravado, esta equipa, pelo simples facto de participar em pelo menos um jogo na nossa competição, ou neste caso na gestão da nossa equipa, pelo facto de ela participar em apenas um jogo, no mínimo, ela vai passar a figurar na lista de equipas que nós podemos selecionar. Caso contrário, se a equipa não estiver aqui disponível, nós podemos introduzir o seu nome, clicar em Aceitar e da próxima vez ela passará a estar disponível para ser selecionada. Depois temos aqui então a competição. Ora, a competição temos aqui dois espaços distintos. Se nós não temos, ou esquecemos por algum motivo, de inserir a competição, podemos sempre editar as competições, clicando aqui, e podemos editar as competições e adicionar uma nova competição que nos escapou por algum motivo. No entanto, se nós já tivermos a competição bem definida, e se, por exemplo, este é um jogo do Campeonato Nacional, então vamos selecionar aqui e vamos escolher a competição Campeonato Nacional. A seleção da competição vai determinar a forma como nós definimos a jornada ou ronda, ok? Neste caso, a jornada ou ronda, a ronda da taça, por exemplo, é a forma como depois o programa irá organizar sequencialmente os jogos. Ora, o que é que vai acontecer? Nós não podemos escrever manualmente aqui, se é jornada 1 ou jornada 2, etc. Teremos que clicar no botão Jornada Ronda e automaticamente o sistema vai interpretar qual é o tipo de competição e vai mostrar aqui quais são as opções de definição dos dados para esta jornada. Neste caso, o número da volta do campeonato é a primeira volta e o número da jornada é a jornada número 1. Então vamos clicar em Aceitar e automaticamente é colocado aqui o valor 1,1. O que é que isto significa? Primeira volta, primeiro jogo. Okay? Se, por exemplo, estivéssemos a jogar numa jornada mais adiante, então aí iríamos colocar aqui, por exemplo, campeonato, ou uma jornada do campeonato é a jornada número 4, por exemplo, e clicamos em Aceitar e cá está 1,4. Primeira volta, quarta jornada. Okay? Vamos voltar a colocar aqui o 1. Aceitar. Temos depois a data do jogo, a hora do jogo, o local do jogo, e eu chamo particular atenção para o seguinte:
Todos estes espaços que aqui estão funcionam da seguinte forma. Neste caso, o local do jogo e o delegado. Vamos imaginar que nós tínhamos inserido o nome de um delegado do jogo nos dados da equipa geral. Eu agora o nome do delegado iria aparecer aqui. Vamos colocar aqui o local do jogo, estádio 1, por exemplo. E o delegado, Joaquim Manuel. Okay? No que diz respeito aos árbitros, nós podemos escolher os árbitros a partir dos árbitros que estão registados na nossa base de dados. E, portanto, eu vou escolher aqui os árbitros, okay? Os fiscais de linha, etc, etc. Se porventura quisermos adicionar um árbitro que ainda não conhecíamos, podemos clicar aqui em editar e podemos adicionar aqui os novos árbitros, okay? Ou editar os dados de um determinado árbitro, e quando clicarmos em sair, automaticamente teremos que voltar a redefinir tudo porque as listas foram reconstruídas, ok? Portanto, vamos colocar aqui novamente os árbitros. Ok. E temos então os nossos árbitros definidos. Podemos colocar algumas observações sobre o jogo, não há problema nenhum. Deste lado daqui podemos indicar se é um jogo oficial ou um jogo amigável. Podemos definir quais são as condições climatéricas em que o jogo se vai definir. Se não tivermos a certeza de como é que é, porque estamos a preparar o jogo, que só será realizado daqui a alguns dias, obviamente não sabemos qual é o tempo, nem a temperatura, nem a umidade, etc. Mas são dados que não são obrigatórios preencher, são apenas dados de curiosidade. O tipo de terreno em que o jogo se irá disputar, neste caso relevado, pelado, terreno sintético ou outro tipo de terreno qualquer. E depois aqui o tempo de jogo. Obviamente que se o jogo ainda não se realizou, nós não sabemos quanto tempo é que ele vai ter na totalidade, o tempo é definido sempre em minutos. Nem sabemos se houve prolongamento ou não, no caso do jogo ser, por exemplo, um jogo para uma competição com eliminatória, ou se houve lugar à marcação de pontapés da marca de grande penalidade, no caso de haver um prolongamento e as equipas estarem empatadas. E, portanto, como não temos mais informações sobre o jogo, nós vamos agora gravar o jogo. Ora, perguntar-me-ão, então, mas como é que eu defino a convocatória? Bom, a convocatória e todos os outros dados só estarão disponíveis a partir do momento em que eu gravar os dados que eu inseri aqui. Então vamos gravar o jogo, okay? Dados gravados com sucesso, e reparem como automaticamente passaram a estar aqui disponíveis as outras opções. Neste caso a convocatória, golos, estatísticas individuais, ocorrências de jogo, fichas de jogo, etc, etc. Estas opções só ficam disponíveis se no jogo em concreto estiver envolvida a nossa equipa, quer ela seja a equipa da casa ou a equipa de fora, neste caso visitada ou visitante, porque nós podemos registar os jogos, os restantes jogos das competições. Neste caso vamos, por exemplo, clicar aqui em fechar e vamos clicar em novo jogo. E vamos definir aqui outras duas equipas. Reparem que cá está o Atlético de Madrid, okay? E vamos definir aqui, por exemplo, o Málaga. Aceitar. E se eu agora definir campeonato nacional, jornada 1, ou melhor, volta da jornada 1, ok, tudo bem, muito bem, cá está. Reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar em gravar. Ele vai detectar que uma das equipas já se encontra registada na jornada ou na ronda. E pergunta-me se eu desejo continuar. Porquê? Porque nós colocámos na primeira ronda, neste caso primeira mão, primeira jornada, o Atlético de Madrid a jogar contra o Barcelona. Ora, neste caso ele está aqui a verificar que o Atlético de Madrid já está reservado para outro jogo. Vamos clicar em não e vamos colocar aqui, por exemplo, a segunda jornada. Aceitar. E vamos gravar. E os dados são gravados com sucesso. Agora, reparem que, neste caso, uma vez que a nossa equipa não participa neste jogo, obviamente que não vai aparecer aqui o espaço para nós podermos definir a convocatória da nossa equipa, uma vez que ela não faz parte deste jogo aqui definido. Como podem agora reparar, se eu fizer um clique, quer numa, quer noutra equipa, as duas equipas já estão aqui listadas. E à medida que o campeonato vai decorrendo, à medida que formos adicionando equipas, nós vamos ter aqui então a lista de todas as equipas que, pelo menos uma vez, jogaram ou têm um jogo registado aqui na nossa base de dados. Finalmente, para definir o resultado, é muito simples. Bastará clicar aqui, vai surgir um espaço para os golos, eu posso clicar diretamente numa destas teclas para definir o número de golos marcados, neste caso pela equipa do Atlético de Madrid, por exemplo 2, e depois clicar neste lado e definir, por exemplo, 0. E depois gravar e automaticamente o jogo fica com o resultado. Voltando aqui aos jogos, é evidente que eu tenho de ter uma forma de aceder aos jogos anteriormente registados. Se bem se recordam, gravámos um jogo com a nossa equipa, portanto temos que ter uma forma de aceder aos dados deste jogo. Para isso temos aqui a tecla Jogos Registados,
vamos clicar nele, aparece o conjunto de jogos registados na nossa base de dados. Temos aqui os filtros que poderão permitir, por exemplo, ir buscar aqui só apenas os jogos amigáveis, e neste caso não temos nenhum, ou só os jogos da competição Campeonato Nacional, e vão ser apresentados os restantes jogos. Podemos selecionar por equipa, e ele automaticamente vai buscar a lista das equipas que têm participação em um ou mais jogos, etc, etc, ou todos os jogos na nossa competição, ou todos os jogos da nossa equipa, ou então todos os jogos pura e simplesmente. Neste caso, como temos aqui o jogo do Barcelona Atlético de Madrid, reparem que não tem resultado. Então vamos aqui fazer um duplo clique e abrimos novamente o jogo do Barcelona Atlético de Madrid. Um dos aspectos fundamentais é o seguinte: vamos imaginar que o jogo ainda não ocorreu. Obviamente que não temos informações sobre o tempo, nem sobre as condições climatéricas, portanto não vamos andar aqui a alterar estes dados sem os saber, porque estamos ainda numa fase de preparação do nosso jogo. Mas na fase da preparação do jogo, nós podemos já definir a convocatória e a ficha do jogo. Okay? Convocatória permitir-nos-á então definir quais são os jogadores que vão participar neste encontro. Isto será apresentado noutro vídeo. E depois a ficha de jogo será criada a partir do momento em que nós tivermos uma convocatória para este jogo. A marcação dos golos, obviamente que se processa da mesma forma. Clicamos aqui, selecionamos os golos. Neste caso, se o resultado for maior do que 12 golos para uma equipa, o que é altamente improvável, nós podemos inserir aqui manualmente o resultado e depois clicar em aceitar e automaticamente o resultado vai aparecer. Se quisermos limpar o resultado desta partida, basta clicar num ou noutro campo e fazer retirar golos e automaticamente retiramos os golos deste jogo. Vamos clicar aqui em fechar e assim vimos como registar um jogo no SIS4Soccer.